Oi pessoal, meu nome é João Paulo Andrade, eu sou professor de redação do Colégio C. Romualdo Galvão e Roberto Freire e hoje eu vim convidar vocês para assistir a uma aula sobre a importância do projeto de texto para a redação. Vou falar o que é um projeto de texto e também como montar esse projeto, considerando a importância dele no processo de produção de redação do Enem. Etimologicamente, a palavra projeto vem do latim projectum, que tem essa ideia de projetar, de planejar algo para o futuro, certo? Planejar uma ação pensando na boa execução dessa ação. É o que acontece, por exemplo, no caso de um arquiteto, né, que precisa, antes de executar qualquer obra, precisa planejá-la, precisa pensá-la para somente depois executá-la. Né? O sucesso de uma obra, nesse caso, depende desse planejamento. A mesma lógica a gente pode aplicar à redação do Enem. Então é muito importante, né, que os candidatos eles planejem esse texto, né, antes do texto propriamente dito. Daí eu já falo da diferença entre projeto e rascunho. O projeto não é a mesma coisa do rascunho. O rascunho está mais para uma primeira versão do seu texto e deve ser feito a partir do projeto, certo? Então, quando eu estou falando de projeto de texto, eu estou falando de um plano, de um esboço, de um planejamento mesmo da redação. E esse planejamento ele é extremamente importante porque é uma forma de o candidato mobilizar, né? Consiste na mobilização do repertório sociocultural, que, como todo mundo sabe, tem que ser um repertório pertinente, um repertório produtivo. E esse momento, né, desse planejamento, o candidato consegue fazer essa mobilização, né, trazendo as informações, dados, citações, leis, filmes que tenham relação com o tema, pensando aí nessa argumentação que está em desenvolvimento, certo? O projeto ele é muito importante porque é uma forma, inclusive, de garantir uma boa avaliação da competência 3. Né? Lembrando que a competência 3 ela é responsável pela seleção, organização, relação e interpretação das informações que o candidato mobiliza no momento da redação, certo? E pensando na autoria que é esperada, né? O Enem espera um texto autoral e uma forma de garantir isso é através, né, desse planejamento prévio que antecede o processo propriamente dito da escrita, né, do texto. O projeto garante também que a organização estratégica ela seja notada, certo? Então, os avaliadores no Enem, quando eles estão lendo, avaliando o texto, eles precisam perceber qual foi o caminho que você trilhou e isso acaba ficando implícito, registrado na forma como você escreve, como você planeja o seu texto, certo? Então, esse planejamento, ele precisa ser notado na hora da correção, certo? Na hora da avaliação por parte dos avaliadores. E uma coisa que eu acho bastante importante frisar, certo? É que, na hora da prova, o projeto ele pode ser um aliado no combate à ansiedade. Então, ao contrário do que muitos candidatos pensam, né? Fazer o projeto não é perder tempo, na verdade é ganhar. Né? Você fazer o texto sem esse planejamento, você corre o risco, né, de não ter um norte, de não ter uma direção e com isso perder mais tempo. Então, tentar ali em torno de 10, 15 minutos, fazer esse projeto, fazer esse planejamento, é uma estratégia que funciona, certo? E garante, com certeza, uma boa execução do texto, né, no momento de escrevê-lo. Agora eu vou falar um pouco sobre como montar esse projeto de texto, né, como realizar esse planejamento. A primeira dica é ler e interpretar a proposta de redação, como também os textos motivadores, certo? É muito importante que o candidato leia no momento que recebe a proposta, leia esses textos, né? Por mais que não seja interessante trazer informações do texto, mas o texto ele vai servir justamente para a mobilização, né, de outros conhecimentos, de outros repertórios que serão necessários para a abordagem do tema. Logo após a leitura da proposta, dos textos, o candidato deve determinar quais são as possibilidades de abordagem temática. Diante dos temas, geralmente como o Enem, ele trata de temas cunho social, eu sempre sugiro uma abordagem na perspectiva de causa e consequência, certo? Então, a depender do tema, é interessante que o candidato ele pense em uma causa que leva àquele problema que está sendo discutido e logo em seguida em uma consequência. Então isso ajuda a organizar esse projeto, certo? Lembrando que é uma das possibilidades.
existem outras, né? A sugestão da causa e consequência é pela facilidade. Acaba sendo um pouco mais fácil, né, tratar das causas que levam àquela problemática, como também das consequências. Uma outra orientação é reunir as possíveis ideias, selecionando as mais pertinentes. Então, no momento do planejamento, o candidato ele pode reunir, né, quais são as informações que ele conhece para além dos textos motivadores, que vai servir no momento da redação. Organizar de acordo com a estrutura do texto, dissertativo e argumentativo, certo? Então, lembrando, né, que nós estamos falando de um texto que apresenta 3 partes, um parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. E cada uma dessas partes tem uma estrutura interna. Então, conhecer essa estrutura é extremamente importante, uma vez que as informações que vão ser selecionadas, elas precisam, né, ser distribuídas. Gosto muito de pensar no texto como um quebra-cabeça, onde as peças precisam se juntar, se unir para formar o todo. A mesma lógica pode se aplicar a uma redação. As informações elas precisam se articular, elas precisam estar organizadas de modo que, no final, esse todo que constitui o texto faça sentido, tenha coesão, tenha coerência. Então, pessoal, essa é a orientação que eu tinha para hoje. Espero que todo mundo tenha entendido a importância do projeto de texto na execução da redação. Espero que eu tenha ajudado e até a próxima.